começar no digital. Existem várias pessoas que acreditam que a primeira coisa que elas têm que fazer é criar um produto ou um serviço para vender na internet. E na verdade, essa não é a melhor opção. Existem 3 perguntas que você precisa responder antes mesmo de você pensar em criar um produto ou até mesmo oferecer um serviço aqui na internet. Eu vou te mostrar quais são essas 3 perguntas e vou te dar algumas dicas adicionais para você começar no digital do jeito certo. Só que antes da gente começar, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, já deixa o seu like. Vamos lá para a tela do meu computador. Então vamos lá, vamos ver passo a passo essas 3 perguntas e daqui a pouco eu vou falar mais 2 coisas que são necessárias para você começar no digital, ok? É algo bem simples, mas que você vai precisar de um tempinho para responder a essas perguntas. Se possível, é muito bom que você já pegue um papel e uma caneta ou anote aí no seu bloco de notas ou no seu celular e à medida que eu for falando e explicando para você cada uma dessas perguntas, você já faz a sua anotação, porque aí quando você terminar de assistir a essa aula, você já tem essa estrutura pronta, pelo menos as 3 respostas a essas 3 perguntas e você já consegue ter um direcionamento, tudo bem? A primeira pergunta é: qual é o seu nicho? Como eu já falei aqui, tenho alguns vídeos aqui sobre esse assunto porque é muito importante, você precisa saber qual é o seu nicho de mercado. E o que é nicho? É o segmento de mercado que você vai atuar. Antes de você pensar no seu produto, antes de você pensar o que você pode fazer para ganhar dinheiro na internet, você precisa ter muito bem delimitado e especificado o seu nicho de atuação. De preferência, eu sugiro que você comece por um subnicho e a partir desse subnicho você pode ir crescendo, tudo bem? Então, primeira coisa, defina qual é o seu nicho. Anote aí agora, faça essa pergunta: qual é o seu nicho? Então, o seu nicho, por exemplo, pode ser a parte de exercícios para as pessoas fazerem em casa, só com o peso do corpo, sem precisar ir à academia. Esse aí, na verdade, é um subnicho. É só um exemplo, não importa a sua profissão, não importa o conhecimento que você tenha nesse momento sobre esse determinado nicho, o que importa agora é que você já tenha aí definido o seu nicho antes de ir para a próxima pergunta, tudo bem? A segunda pergunta também é extremamente importante. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que eu não sei se você está vendo aí muito bem, mas acredito que agora sim. Então, a segunda pergunta é: qual problema você resolve? Dentro desse nicho, existem vários problemas. Por exemplo, vamos colocar aqui no nicho de emagrecimento. A taxa de sobrepeso no Brasil é bem alta, mais de 50%, e existem várias pessoas querendo perder peso. Então, você precisa tangibilizar, escrever qual é o problema que você resolve. Por exemplo, eu ajudo pessoas a emagrecer por meio de uma dieta cetogênica. É algo bem específico, é esse problema que você vai resolver. Agora, se você é um profissional de educação física, eu ajudo as pessoas a perderem 3 quilos em 60 dias, por exemplo, com exercícios em casa, apenas com o peso do corpo. Percebeu como isso é bem específico? Quando você tem escrito o problema que você resolve, fica mais fácil de você produzir conteúdo, de você afinar a sua comunicação. Então, nesse momento, eu sugiro que você escreva exatamente qual é o problema que você resolve. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, aquela pessoa que tem dificuldade em falar em público. Então, você resolve o problema dessas pessoas falarem em público. De repente, você tem uma técnica, um método bem específico, um método que realmente dá resultado, as pessoas conseguem se expressar muito bem. Então, aqui, o problema que você resolve é falar em público. Aqui eu coloquei de forma geral, mas você pode especificar ainda mais. Um outro exemplo, papinhas de bebê. Digamos que tem aí mães de primeira viagem ou mães que não saibam preparar muito bem as papinhas, então você sabe exatamente como preparar, como armazenar, como congelar. Então, se você sabe esse passo a passo, você resolve um problema específico, ou seja, você ensina as mães de primeira viagem, seria algo
bem específico a prepararem papinhas de bebê de maneira saudável. Então, esse é o problema que você resolve. Um outro problema que tem, passagens aéreas muito caras. E aí, como você viaja bastante, você sabe a forma de comprar, de encontrar passagens aéreas mais baratas. Então, aqui você resolve o problema de que, existe um problema que é o quê? Passagens aéreas muito caras. Você conhece um aplicativo específico, você sabe como juntar milhas mais rápido e aí você consegue passagens aéreas com um desconto muito bom. Enfim, existem várias opções aqui, mas o que eu quero que você entenda é que existe um problema e você consegue resolver esse problema. Então anote aí agora a segunda pergunta. Qual é o problema específico da sua audiência que você resolve? E aí a gente pode passar para a terceira pergunta, que é: quem é o seu público? Você precisa ter muito bem definido quais são as pessoas que fazem parte do seu público. O seu público é só de mulheres? O seu público é só de homens? O seu público é misturado, homens e mulheres, ou seja, a sua solução serve para os dois? No caso aqui de passagens aéreas baratas, serve para os dois, tanto homens quanto mulheres, mas papinhas de bebê, geralmente, você pode até ter homens que podem comprar, porém, a porcentagem de compra de clientes com certeza vai ser maior de mulheres. Então, é muito importante que você defina quem é o seu público, homens ou mulheres. É que eu estou dando algumas segmentações bem básicas e bem simples, mas você pode aprofundar isso aqui. Qual é a idade? De repente, homens de 25 a 35 anos é a idade. Então, você sabe que quando você for fazer uma postagem, você precisa entender que você não está falando, por exemplo, com uma pessoa de 18 anos, com uma pessoa de 20 anos. E aí a comunicação é totalmente diferente. De repente, você está falando com homens mais velhos, homens de, por exemplo, 45 a 60 anos, e aí a comunicação é outra, completamente diferente. Se você estiver oferecendo um produto, papinhas de bebê, específico para mulheres, e essas mulheres são mães de primeira viagem, o que acontece? Você vai ter uma comunicação muito mais específica. Então, essa parte aqui de conhecer o seu público é extremamente importante, porque você consegue ajustar a sua comunicação. E o principal aqui é o que eles desejam. Vou até colocar aqui em negrito, porque essa parte é extremamente importante. Muitas vezes a gente foca só no produto, ou seja, é o meu produto, eu preciso vender o meu produto, e a gente acaba esquecendo o que o público deseja. Então você precisa também responder a essa pergunta. O que essas pessoas desejam? Por exemplo, as pessoas que estão com medo de falar em público, o que elas desejam? Qual é o sentimento que elas têm? O que elas almejam? Então isso tudo é muito importante, porque na hora que você for criar a oferta do seu produto, você pode colocar esses desejos lá na sua página, no seu site, tudo bem? Então, essa parte aqui é extremamente importante. E algo também que é válido dizer é que aqui eu coloquei duas segmentações bem simples, mas você pode, dependendo do seu produto, dependendo do seu público, você pode segmentar ainda mais, tudo bem? Depois que você respondeu a essas 3 perguntas, aí sim, somente agora, no quarto passo, é que vem o seu produto. Percebeu como é que o seu produto não é o primeiro elemento dessa sequência aqui para você começar no digital? Não, a primeira coisa é o seu nicho. Depois você precisa entender qual o problema específico que você resolve. Depois, quem é o público que vai comprar essa solução? Aí sim você pensa no seu produto. E o que tem que ter no seu produto? Bom, a primeira coisa é mostrar de forma organizada para esse público aqui a solução, porque lembra que nós estamos falando de um problema que você resolve. Então, o seu produto vai mostrar basicamente essa solução. E vai mostrar de qualquer forma? Não, de forma organizada essa solução. Então, o seu produto precisa ser elaborado com essa finalidade, digamos assim. Depois, o seu produto precisa levar o seu cliente do ponto A para o ponto B. O que eu quero dizer com isso?
Bom, se aqui ele só comprava passagens caras, depois do seu produto ele precisa ter o resultado de comprar passagens aéreas baratas, ou pelo menos mais baratas do que aquelas que ele comprava anteriormente. Da mesma forma, falar em público. Se antes a pessoa ficava travada na hora de falar em público, não conseguia falar de jeito nenhum, depois do seu produto, ela precisa ter esse resultado de começar a falar em público. De repente ela não vai ser uma oradora profissional, mas ela precisa ter o resultado que você prometeu lá na sua página, tudo bem? Então aqui a gente tem leva o seu cliente do ponto A para o ponto B. Isso aqui é muito importante porque tem muita gente que acaba esquecendo essa parte da transformação. Ninguém, na verdade, vai querer o seu produto. O que as pessoas querem, anote aí, é essa transformação, é sair do ponto A e chegar ao ponto B. É de repente, eu estou acima do peso e agora depois do seu produto, do seu método e da sua consultoria, da sua mentoria e etc. O que acontece? Eu consegui emagrecer. Então é dessa forma que você precisa pensar em relação ao seu produto. E por último vem o formato. Como é que você vai entregar esse produto? Será que é em vídeo? Será que é em áudio? Será que é em texto, em forma de um e-book? Será que é uma aula ao vivo? Será que é uma área de membros com uma recorrência? Enfim, você precisa pensar aí qual é o melhor formato para você criar esse produto. E dependendo do formato, como eu falei lá em uma aula aqui que eu vou deixar linkada aqui para vocês, os 5 tipos de produtos digitais. Se você ainda não assistiu, eu sugiro que você veja essa aula, é muito importante. Então vou deixar linkada aqui para vocês. Então, dependendo do formato e da transformação que o seu produto propõe, ele vai ter um preço. E isso é muito importante que você entenda. Não adianta colocar um preço muito alto para um produto que não propõe uma solução bem específica, uma transformação para o cliente. Da mesma forma, não adianta você cobrar muito barato se você realmente entrega o material de forma organizada, entrega a solução de verdade para o seu cliente, leva ele do ponto A até o ponto B. Então, formato / preço, é importante que você analise isso muito bem. E depois, o 5º passo é suas primeiras vendas. Então, depois que você já definiu tudo isso aqui, olha, você sabe qual o nicho que você vai atuar, você sabe exatamente qual o problema que você vai resolver, você sabe para quem você vai oferecer esse produto ou essa solução, você já criou o seu produto, organizou em módulos, sabe o formato que você vai apresentar, entregar esse produto, chegou a hora de você fazer as suas primeiras vendas. E qual é a minha sugestão? Que você comece com anúncios. É claro que você pode também começar as suas primeiras vendas com as pessoas aí, os seus amigos, algum parente e etc. Porém, isso você não vai conseguir escalar. O que você vai conseguir escalar e vender para o Brasil todo, para o mundo todo? Foi até por isso que eu coloquei essa imagem aqui do globo nessa aula, porque a ideia é que você venda para o mundo todo, que várias pessoas de vários lugares, tanto do Brasil quanto de outros países, possam chegar à sua solução, possam adquirir o seu produto. Então aqui, as suas primeiras vendas, para você começar a escalar, você pode fazer por meio de anúncios pagos. E como você vai fazer isso? Por meio do Facebook, por meio do Instagram, que também é uma excelente forma. Se você já tiver um perfil com algumas pessoas, você já consegue também fazer algumas vendas no orgânico, algumas vendas por meio do Stories, por meio do Direct, se você tiver uma audiência, ainda que seja pequena. Mas se você não tiver nenhuma audiência, você estiver começando do zero, você começa com os anúncios. Não precisa colocar muito dinheiro, porque o início você precisa aprender como que funciona, onde fica melhor para você vender. De repente, o seu produto vende melhor no Instagram, mas ele não vende tanto no Google, não vende tanto no YouTube. Ou, de repente, o seu produto vende mais no Google e não no Instagram. Então, tudo isso deve ser testado. Não fique pensando, mas o meu produto não vende. Não. Você já testou em todas as fontes de tráfego? Será que você já fez um anúncio no Facebook, no Instagram,
Instagram, no Google e também no YouTube, para ver como é que esses anúncios performam em cada uma dessas plataformas. Então é importante que você teste todas essas possibilidades. E aqui eu coloquei as 4 principais que a gente tem hoje para fazer anúncios na internet. Então, aqui, depois que você fez o seu produto, você tem que focar aqui, ó, nas suas primeiras vendas, nas 10 primeiras vendas, por exemplo. Até você chegar a umas 50 vendas, você ainda está aprendendo como isso aqui funciona, como os seus anúncios vão funcionar, como é que é a comunicação específica para você vender em cada uma dessas plataformas, porque sim, a dinâmica delas é totalmente diferente. No Instagram você se comunica de uma forma, no YouTube você se comunica de outra, então isso é muito importante para você não ficar frustrado logo no início achando que os seus anúncios não estão funcionando, tudo bem? Então as suas primeiras vendas, a minha sugestão, depois que você pegar aí essa parte de amigos e etc, amigos, parentes e etc, eu sugiro que você comece a fazer anúncios para você vender o seu produto. É exatamente isso, é bem simples. São 3 perguntas que você tem que fazer e tem que, de forma bem objetiva e sincera, escrever a resposta. E aqui vem o seu produto e depois as primeiras vendas. É exatamente isso aqui que você precisa para você começar no digital, de forma simples, objetiva e direto ao ponto. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, inscreva-se aqui no canal, já deixa o seu like. Se você ficou com alguma dúvida em algum ponto dessa aula, desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai se ajudando, tudo bem? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!